Olá, olá, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Milha. Eu sou Emerson Costa e na companhia de Fernanda Futada, Renan Veríssimo e Robson Carreira, Fala, pessoal, conduziremos a conversa de hoje. Tudo bem, Robson? Tudo certo com você também e com o nosso público, espero que também, né? Com certeza. Vamos lá, hein? O episódio de hoje é o segundo daquela minissérie que a gente tá dando o nome de Futuro do Trabalho. A gente vai, de certa forma, tornar público o que a gente já vem fazendo em casa, inclusive com o convidado que já é de família aí, né? Já é da família, Ricardo Abreu. O Ricardo, até 2019, liderou o time de inovação global da Mali como VP, e esse entendimento e preparo aí para as coisas que hão de vir caiu no gosto desse cara. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Com certeza, prazer é todo nosso de receber aqui, viu? Ó, então nesse episódio aqui nós vamos falar sobre as competências que você deve ensinar aos seus filhos. As competências que vocês devem ensinar aos seus filhos para que eles lidem da melhor forma com essa complexidade da qual nós já estamos expostos, né? E para eles, sabe-se lá como será, mas com certeza vai complicar ainda mais. Esse episódio também se pauta em um material da Comissão Europeia a serviço da ciência e do conhecimento. Eles têm feito essas pesquisas que têm o intuito de capacitar a mão de obra de lá para os desafios profissionais que já existem e estão por vir. E nessas conversas nós queremos fazer uma adaptação disso no cenário brasileiro. No episódio 1 nós detalhamos uma explicação desse conteúdo, ouça-o lá, tá bom? Se você não está nos ouvindo pelo YouTube e quer ter acesso aos materiais que a gente vai citar aqui nesse podcast, nesse episódio, entra no nosso canal, se inscreve no canal, porque tudo que nós citamos está na descrição deste episódio aqui publicado lá, tá certo? Então vamos lá, hein? Ó, antes de chegar chegando, né, já entrando nesse aspecto das competências, eu quero jogar uma reflexão aqui para o nosso convidado e queria aproveitar o Robinson também para nos dar uma visão de quem já passou por coisas desse tipo, né? O Abraham Lincoln disse o seguinte: a melhor coisa sobre o futuro é que vem um só dia de cada vez. Essa frase combina com o que a gente tem visto hoje? Se ela não combina, será que o homem não tá deixando a ansiedade antecipar a morte? Já que a gente tá tão aflito por desvendar o futuro que abandonamos até o essencial de agora, né? A gente deixa de se agarrar ao que existe, né? Poderia o homem conhecer o dia seguinte e ainda assim ter sanidade para viver hoje? Eu duvido, mas minha resposta não vale tanto quanto a do convidado. Ricardo, a bola é tua. Então, é muito interessante essa afirmação do Abraham Lincoln, né? Ele realmente sabia das coisas. Eu acho que ao pé da letra ele continua certo. Uhum. O que mudou é que em um dia acontece muito mais coisa do que acontecia antigamente. Uhum. A velocidade das coisas está muito mais rápida. A gente não consegue mais absorver. Eu acho que o cérebro da gente, sinceramente, não foi feito para absorver as coisas das velocidades que elas estão ocorrendo ultimamente. Uhum. Isso gera um grau de ansiedade muito maior do que a gente tinha antes. Uma sensação assim, que está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Parece que a gente nunca está preparado para o que vem. Uhum. Então, apesar de eu entender o que ele quis dizer e achar que ele tem razão, eu acho que se ele vivesse hoje, ele ia trocar para... O bom é que o futuro, uma hora vem depois da outra, não é mais um dia depois da outra, porque em uma hora hoje acontece o que acontecia em dias, naquela época, né, Robson? O que você acha, Robson? Uau, a gente tava falando ainda há pouco sobre as tecnologias, né? Então, um dia após o outro, na reunião de amanhã eu preciso saber que tecnologia vai usar para a gente conversar, porque não vai ser a mesma de hoje. Você usa Teams hoje, você usa Zoom, amanhã você usa Google. Isso só para fazer a conversa, né? Para startar a conversa. O assunto é outro nível, que também você tem que estar preparado. Ricardo, você tem razão. Eu acho que não se fala mais de dias, se fala de horas, talvez. E ainda bem que a gente vive aquele momento e não vive ali o dia seguinte, o mês seguinte, porque senão a gente ficaria louco. E é bom não saber mesmo o que vai acontecer amanhã e como vai acontecer. A gente tenta, não é? A gente insiste nisso, mas não compete a nós, né? Ainda bem que é assim, porque isso da dinâmica da vida. Senão a gente, como o Emerson falou, enlouqueceria. Nós não conseguiríamos viver hoje. Paralisa, né? Total.
Total. O medo é isso, né? Você olha para uma coisa muito difícil e você pode ficar simplesmente paralisado, né? Seu corpo trava e é bom não ver o futuro tão distante assim, não é? Então a gente tem ensaios, mas a gente não tem a certeza. Ensaios. Essa é uma palavra interessante. A gente não pode parar de fazer isso, né? Porque senão é muito complicado. Apesar da gente olhar para uma sociedade hoje extremamente ansiosa, com problemas, inclusive, relacionados a isso, né? É o desejo tanto de ter acesso ao que não está agora, que trazem também doenças diferentes, né? Uma pessoa há 100 anos adoecia tinha uma maior quantidade de doenças por uma causa, e a nossa dessa vez, por mais tecnologia que se tenha, por tanto que a medicina caminha a ponto de curar tanta coisa e a gente inventa coisa nova, afinal de contas a ansiedade às vezes é o combustível para uma delas, né? E a expectativa de vida aumenta cada vez mais, né? Mas se a gente não souber como viver também, não vai adiantar nada ficar 150 anos aqui na Terra e viver ansioso, padecendo. Sabe que talvez eu esteja correndo o risco de querer atravessar o samba. Emerson, você já, vai lá, já me corta aí, mas é impressionante, né? Como essas coisas convergem. Você falou de uma coisa que hoje de manhã, quando eu estava lendo esse material, para a gente conversar agora à tarde, me veio um insight, vamos chamar assim, mas eu aprendi, na verdade, uma coisa desse material da Europa que eu nunca tinha atinado. Acho que é aquelas coisas que você sabe, mas você não sabe que você sabe, né? E competência, ela se divide. Quer dizer, a competência, ela é um conhecimento, alguma coisa que você conhece. Mas ela se subdivide em habilidade e em atitude. Quer dizer, a competência é você saber alguma coisa. A habilidade é você colocar aquele conhecimento para trabalhar. Isso aí. E a atitude é tirar o melhor daquilo, né? Como todo brasileiro, eu tenho que usar futebol aqui para exemplificar o que eu estou falando, né? A competência é o técnico de futebol, é o cara que sabe tudo sobre futebol. Mas ele não tem habilidade. Se puser ele no campo para fazer aquilo que ele manda os caras fazer, normalmente ele não faz, né? Então ele tem a competência, mas ele não tem a habilidade. Mas aí chegamos no ponto que a gente estava comentando agora, que é a atitude. A atitude é aquele cara que na hora que vai disputar a final do campeonato faz tudo aquilo e às vezes melhor do que ele faria numa situação normal. Porque ele não paralisa. Ele consegue viver aquele momento, ele consegue não ficar com medo, ele consegue se desenvolver. Esse é o craque, né? Esse é aquele cara diferenciado. Você pode ter 10 caras que têm habilidade, é o leão de treino, né? O cara é bom pra cacete no treino, mas na hora que vê o estádio cheio, ele congela, paralisa, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente está procurando muito hoje, que é o cara que consegue não paralisar, não congelar. Apesar de toda a carga emocional com tudo que está acontecendo, dão uma tarefa para ele vai lá e resolve. Sim. Esse é o profissional do futuro, né? Que é o que a gente está procurando aí, né? Na verdade, acho que que resolve, né? Ele foi sempre o cara buscado, né? Sobre um aspecto da história, você falou assim, esse cara, né? Eu falando, já que o assunto é futebol, sou corintiano, perdemos o Paulistinha aí pro Palmeiras. Só porque perdeu Paulistinha. O Palmeiras o cara vai contar. O cara vai contar. Ele não era nem pra falar que é corintiano. O Palmeiras sempre meteu a boca no Campeonato Paulista, dizendo que era Paulistinha, era freguês desde 2018. Aí ganharam agora, virou o torneio. Ai. O cara desvirtuou o nosso assunto aqui. Não, mas sabe por que eu falei dele? O que isso tem a ver? Eu quero saber. Tô muito interessado em saber o que o Corinthians tem a ver com competência. Vamos lá. Aí tem um ponto. Coitado que não é o Corinthians dessa vez. O último rapaz que chutou o pênalti do Palmeiras, ele é um garoto. O quinto pênalti que garantiu o título ali, ele falou assim, daqui que esse é meu. Então o moleque puxou, ele falou, cara, esse cara tem personalidade pra puxar um negócio pra ele, entendeu? Ele é jovem, tem as habilidades, ele já tá, mas a atitude foi o seguinte, o quinto pênalti é meu. Você falou, pô, qualquer um foge do quinto pênalti. É o Campeonato Paulista, mas o Neymar puxou o quinto pênalti nas Olimpíadas, o Brasil não tinha uma medalha de ouro. Ele poderia ter errado, mas ele não pensou, ele falou, eu tenho que puxar esse quinto pênalti, né? Assim como
faltou atitude, por exemplo, o Barcelona, que tomou de 8 do Bayern de Munique, né? Então você fala, cadê a atitude daquele time que é um time campeão, né? Mas falando nesse ponto, e eu queria somar já com o primeiro, são 9, a gente separou aqui 9 competências desse material. E a primeira já tá ligada com a questão das emoções, que foi muito bem colocado aí, Ricardo, que eles chamam de autorregulação. Conscientização e gestão de emoções, pensamentos e comportamento. Porque puxar o quinto pênalti, ou você tem uma conscientização e uma gestão dessas emoções com aquele peso que tá em cima de você, ou você não consegue, correto? Correto. E nesse aspecto, devolvendo e falando assim, Robson, como que é essa questão? Porque você tá nesse mercado de RH já faz uns bons aninhos, né, cara? Eu não vou nem falar aqui pra não entregar a tua idade. Mas sei. Como que é essa questão? Como é que você enxerga isso, Robson? Quando um cara senta na tua frente, você na posição de um consultor ou você, às vezes, na posição de trazer uma pessoa? Essa autorregulação, dá pra medir já numa conversa inicial? Como é que você capta isso? Cara, eu acho que numa conversa inicial não dá. Mas, como você disse e como o Ricardo levantou a bola, a atitude define tudo. Ainda eu acho que vai continuar definindo os caras que você precisa no seu time, os caras procurados. Só que a gente não consegue perceber as atitudes tão facilmente. Sim. As atitudes são as coisas mais difíceis de perceber, porque é na hora da verdade que acontece. O cara pode ter todos os elementos, é como uma caixa de ferramentas, o cara vem com a caixinha de ferramenta inteira, todos os, sei lá, chave de fenda, equipamento elétrico e tal, mas na hora que surge, e aí eu quero ver como que o cara vai agir perante isso, sabe? Nós temos casos de pessoas li agora, recentemente, de um camarada aqui no Brasil, que são chamados os caras que pilotam os navios na entrada do porto, né? Houve os práticos. Houve um caso de um prático extremamente, além de habilidoso, porque o prático é assim, mas corajoso. Você veja, ele salvou uma explosão que poderia ter tido, mas ele foi lá, encarou e virou um ícone na história. A história está cheia de pessoas que na atitude que marcaram a sua presença. E não foi na quantidade de ferramentas na sua caixinha, mas como ele usou isso no momento certo. Como captar isso? Aí é uma ciência gigantesca para capturar, e os selecionadores são mais hábeis nisso do que eu como consultor. Né? E tem o ponto que você fala também, né? Bota para dentro para medir essa atitude, não tem como, né? Mas seja rápido também e distinguir que não, falta dela e que tchau, né? Citando um pensador moderno. Pensador. Carreira Robinson. Ih, lá vem. Se for errar, é rápido, né? Seja bem rápido nisso. Tem que errar né? rápido. Esse Aliás, é o segredo. essa é uma coisa interessante. Nós temos compromissos, nós estabelecemos compromissos com quem nós contratamos. Quase que a gente tem o dever de acertar, então a gente fica postergando a mudança. Gente, esse é para o líder, e talvez eu possa dizer isto mais para o líder. Falei, gente, você tem uma atitude de coragem para dizer errei na contratação, o cara não é de atitude, então devolve pro mercado, não é? É uma coisa ruim, porque você tirou ele de algum lugar e vai devolver ele para esse algum lugar, não é? Mas é melhor que você seja rápido do que você carregue um erro por uma questão do orgulho de ter decidido a contratação de alguém, ter trazido para o time e tipo assim, você tem que provar que você fez certo, não é? Eu acho que só eu que fiz isso, só eu que errei, né? Mas ninguém errou, mas eu já errei muito nisso. Eu vou ter que levantar a mão aqui, cara. Escutar isso de vocês, com essa experiência que vocês têm em contratação de pessoas, essa empresa que tem essa raiz profunda nesse campo, me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu cheguei a contratar pessoas que, quando eu fazia a entrevista, o comportamento dele, né, aquela atitude dele na entrevista me impressionava. Eu falava, pô, esse cara é o que vai resolver, esse cara é o que tem atitude, para falar a palavra que nós estamos usando aqui. E depois eu descobri que ele tinha um ótimo treinamento de fazer entrevista, né? O cara tinha competência de fazer entrevista e talvez habilidade, mas a atitude ele não tinha, não. No dia a dia já... Quando saía daquele quadro que ele treinou bem, a gente vê como pode ser enganado com isso. Nada como dia a dia, né? Nada como
os problemas não esperados e a necessidade de flexibilidade para mostrar a habilidade de uma pessoa. Poxa, se o Esse Emerson é o leão de treino, né? Na hora do jogo, o cara no se treino ele é bom. ali, né? Se o Emerson falar que errou aqui na contratação, eu vou ficar bem chateado. Se o pessoal aí não sabe, o Emerson é o meu chefe. Ele não gosta dessa palavra, chefe. Pois é. Mas, não, vamos continuando aqui, pessoal. Vamos lá, então. Você sabe que esse ponto, já que a gente tá falando de educação pros filhos, então pega, ó, esse é o primeiro de 9 separados aqui. E são só coisas tops, porque no dia a dia eu me confronto e vejo muitas dessas coisas sendo utilizadas, às vezes quase que grande parte dentro de um dia, com negociações comerciais, com o envolvimento com o time, com o pensamento que a gente tem que é para criar coisas novas, né? Aí eu olho para essa autorregulação, gestão de emoções, e eu falo assim, a instituição família, a primeira instituição que o sujeito, quando vem ao mundo, ele já tem contato, se prepara, tá falhando, acho que, pô, né? Deixa que a escola vai cuidar dessa parte de conscientizar com as emoções, vai preparar para o vestibular. Pô, preparar para o vestibular não prepara para isso, né? Então, aí, depois a segunda instituição que vai se deparar é a escola. Pô, não é função não, cara. Eu não preciso cuidar das emoções, eu tenho que fazer passar no vestibular. Se tiver uma terceira, que é uma religião, seja lá qual for, ela tenta trabalhar isso, mas às vezes o cara não tem e parte para quarto, cai na empresa e fala assim, empresa, cuida do sujeito. Eu tenho visto crianças e eu trabalho com a garotada, né, dando aula para eles, isso é um privilégio e é algo que eu faço à parte. Na verdade, isso faz parte do todo do Emerson, né, e que acaba empregando aqui. Tá muito difícil isso. Robson, você já tem seus moleques criados. Ricardo, esse ponto, assim, é sim para tudo, é evitar a frustração. Será que esse formato ele vai preparar o cara com a casca suficiente para entender e conseguir cooperar para o desenvolvimento do mercado de trabalho? Eu fico nessa dúvida que meu moleque tem 5 anos e eu tô pegando pesado. Ele me chama de casca grossa. Mas você é corintiano, é isso aí mesmo. Olha, isso que você tá falando, tá certo. Hoje em dia, talvez o Robson falou isso outro dia. É uma das coisas mais importantes hoje, uma habilidade das mais importantes é a resiliência. E quando a gente fala assim para tudo, a gente não deixa a criança enfrentar desabores e ter decepções, e cair, levantar, e frustrar, e vencer. Nós estamos evitando que ele crie a resiliência. Que talvez seja a atitude mais importante que ele vai ter que ter na vida aqui para frente. E é uma atitude que nós não conseguimos ensinar. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que vem amanhã. Hoje nós estamos numa situação tal que como é que eu vou ensinar meu filho qual é o melhor emprego para ele daqui a pouco? Ou qual é o melhor comportamento para ele daqui a pouco? Está mudando tudo. Voltando à sua questão, nossa, não pode ser não. A pior coisa que a gente pode fazer para uma criança é evitar que ela tenha decepções e que ela vença essas decepções e crie esse couro um pouco mais duro aí para a vida. Eu tenho só um comentário, assim, que quando a gente fala desse tema de futuro, né, e esse material da União Europeia aí, me faz relacionar com muitas coisas que eu já falei no primeiro episódio dessa série, que o Yuval Noah Harari escreveu no livro dele das 21 questões do século XXI, e eu sempre trago porque é um livro, assim, que você faz anotações para a vida. E uma delas tem a ver muito com essa questão da consciência, porque as máquinas, elas são capazes de tomar melhores decisões porque elas não têm consciência, então elas não têm... a tomada de decisão delas é muito mais lógica, e a gente fica às vezes atrapalhado por sentimento e experiências e não sei o que, isso é certo, isso é errado, e a máquina não, ela é programada para uma coisa e ela toma decisões muito mais rapidamente. Isso pode ser bom, mas ele faz um alerta, diz assim, se a gente continuar ensinando inteligência para inteligência artificial, né, para as máquinas, a gente só vai perpetuar ele trata assim como a estupidez humana, porque a gente vai ficar cada vez mais refém dessas decisões automáticas, sem consciência, mas totalmente inteligentes, porque inteligência é diferente de consciência, né? E a gente vai ficar refém disso num sistema, uma ditadura, quase como se fosse uma ditadura, porque as decisões vão ser tomadas
decididas por um grupo seleto de pessoas, e a consciência vai ser algo excluído dessas tomadas de decisão aí, né? Então, se a gente continuar cada vez mais investindo em máquinas e deixar esse amadurecimento da consciência de lado, a gente vai perpetuar uma ditadura aí de robôs e seres humanos estúpidos, entre aspas, aqui, pessoal. Só que é como o Yuval Noah Harari. Você tá com medo de falar a verdade, Fernanda? Então, tá medindo a palavra. Não, mas é verdade. Você tocou um ponto que foi o começo dessa pergunta, que você cria um rapaz para passar no vestibular. E ele é inteligente, ele vai saber responder, e os problemas são complexos, e ele vai... Mas no momento em que você é um médico, o vestibular mais difícil de passar, e tá diante de você uma negociação para você comprar equipamentos para uma clínica, e nós vimos um caso de corrupção muito grande, por exemplo, em 2013, com a questão de próteses, né? Não vou entrar no caso, mas foi algo muito relatado, né? Então você fala assim, o cara que passa no vestibular mais difícil, ele não vai lidar com questões éticas a ponto de... E isso vai fazer com que ele lide com aquelas questões. Porque um cara top, conhece muito, mas como é que você aplica? E o Ricardo colocou isso. Não é só conhecer, é como é que você aplica aquele conhecimento. E esse é um ponto... Nós ensinamos esse cara a passar no vestibular. Habilidade, mas não ensinamos atitude. Sim. Essas 9 coisas, nós estamos falando de atitude. Atitude é aquilo que vai buscar consciência, como a Fernanda muito bem falou. Sim. Habilidade vai buscar conhecimento, mas atitude é... Mas deixa eu inferir aí na questão da atitude. Eu percebo o seguinte, durante um tempo na minha vida eu tive uma escola. E essa escola para ensino ensino fundamental. E fundamental a palavra é boa, né? Porque ele é fundamento de tudo aquilo que a gente vai construir para a criança e tudo mais. Olha que interessante, eu percebi que muitos pais, eu não posso dizer que são todos, mas muitos pais, como o Emer disse, terceirizam o resultado esperando que o cara passe na faculdade, que ele entre em algum lugar, enfim, que o problema vá para frente. É mais fácil fazer isso. Agora, atitude dá trabalho. Atitude, você tem que expor a pessoa, você tem que trabalhar aquela ideia, você tem que confrontar o garoto. Isso dá muito trabalho. Então, para um pai que não sabe fazer isso, a melhor coisa é seguir o padrão. Falar, incentivo ele a estudar, tirar nota e passar um bom vestibular, que aumentam as chances de sucesso. Olha, sinceramente, não aumentam as chances. Eu acho que diminuam as chances, porque você está levando toda essa energia para uma única coisa, que é passar num certo vestibular. Pais que não têm essa possibilidade, investem sim nas atitudes. Eu acho que aí tem uma compensação maravilhosa, não é? Sim. Renan, você queria falar alguma coisa, né? O que você queria dizer? Cara, eu tenho uma provocação nesse sentido, né? Eu acho que a gente coloca toda a nossa energia em desenvolver as habilidades técnicas, a gente ainda falha nisso, e a gente acaba colocando um pouco de lado essa questão de conhecer os seus próprios sentimentos, né? Porque quando a gente fala de gestão de emoções, a gente só consegue fazer isso, pelo menos eu tenho aprendido isso, quando a gente conhece como a gente funciona nas situações do dia a dia. Então, às vezes a gente acaba se privando de estar aberto a novas experiências, e a gente não sabe como a gente vai lidar, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar essas ferramentas de assessment só quando a gente já está empregado, quando a gente vai avaliar para uma promoção, quando a gente vai avaliar para alguma situação. Então, assim, o quão nós somos estimulados a conhecer os nossos próprios sentimentos desde criança, e como a gente consegue trabalhar, identificar o que a gente tem de ponto forte, identificar como que a gente atua quando a gente está nervoso, como a gente toma uma decisão quando a gente está inseguro. Então, assim, é muito curioso porque a gente é exigido nisso hoje, já quando a gente está empregado, quando a gente está numa posição de liderança, enfim, numa posição que faça diferença. Agora, e a gente está aprendendo com isso no dia a dia, ou seja, com o carro andando, né? E como a gente poderia estimular para que isso pudesse acontecer desde o início das nossas vidas, ou seja, desde quando você está no fundamental, para que o fundamental não seja só fundamental, mas que seja também essa parte de explorar um pouco mais os sentimentos e como você pode lidar com sentimentos de angústia, de insegurança, enfim, da forma como nós somos.
Então, a minha provocação nesse sentido é, a gente vai continuar falhando se a gente tiver esse sistema de educação que ainda está preocupado somente com português e matemática, falhando nisso e esquecendo do ser humano, da gestão das emoções. Então, acho que esse é um ponto que tem que estar na pauta, não só da escola, mas também dos pais e de toda a sociedade. Esse é o ponto, é família, né? Por isso são instituições, né? E a família é uma... Você olha pro exemplo e você pega muito, às vezes não é falado não, né? Gestão de emoção, você vê o controle, cara, de coisas simples que às vezes a gente não mede, né? Você vê o teu pai dirigindo, aí você fala assim, aí ele xinga todo mundo que ultrapassa e não sei o que, cara, ele tá te ensinando um negócio, ele não tá dizendo nada pra você só tá assistindo, porque ele não se controla no trânsito. E multiplica isso por uma série de coisas que você observa dos teus familiares ao longo do ano. Cara, você coleciona muita porcaria e muita coisa boa, né? Não tem como só dar coisa boa, fato. Mas olha, Fer, desculpa atrapalhar. O intuito dessa conversa, de todas as conversas, eu gosto do Abu Janra lá quando ele coordenava Provocações, que ele fala assim, aqui eu tenho pergunta, filho, talvez eu não tenha resposta pra tudo não. E é isso, você que é um pai, uma mãe, um tio que tem um sobrinho pra cuidar, uma avó, um vô, que tem a responsabilidade dos netos às vezes, pensa sobre isso, as soft skills, né? Hard skills, legal, precisa, mas a soft, cara, isso aqui não dá pra ensinar na empresa, não. Quando tiver 30 anos de idade, vai ser muito difícil aprender isso aqui. Então, o fundamental, é bom que seja fundamental no soft e no hard, né? E que consiga calibrar os dois. Fala, Fer, desculpa. Eu vou dar o meu testemunho aqui pra vocês. Porque eu aprendi faz pouco tempo que existem habilidades, soft skills, que você pode aprender. Porque eu sempre achei assim, que tinham coisas que assim, eu nasci assim, já era. Morrerei desse jeito. Já cagou tudo, Se já conforma, não tem mais o que fazer. E põe um pi aí. E aí eu fiz um curso de inteligência emocional recentemente, inclusive recomendação desse cara aí, o Renan, que é o cara dos EADs. Ele sempre tem recomendações boas. Boas recomendações. Ele me indicou esse curso de inteligência emocional e foi muito legal participar, porque eu aprendi que muitas das coisas você consegue identificar, rastrear, né, como ele já disse, no seu comportamento, e assim, como eu reajo quando o meu chefe fala assim comigo, não você, Emer, um outro chefe, uma situação hipotética. E você começa a aprender a se ler, né, e como você pode reagir melhor, quais são os melhores caminhos, as opções, você vai aprendendo isso como um músculo que você tem que exercitar sempre, porque ele fica... O nosso cérebro é preguiçoso, ele vai te forçar a viver numa situação cômoda de eu sou assim mesmo e acabou. E o nosso trabalho aqui é dizer assim, não se renda a esse lado do seu cérebro que vai te dizer acomode-se. Daniel Kahneman. Renan, muito obrigado. Eu não sabia que era você que fez a transformação, bicho. Obrigadão. Então ela ficou mais inteligente agora, é isso? Você viu? Aplicando, né? Ó, então vamos lá. Ô Emerson, deixa eu falar uma coisa sobre esse item. Eu li esse material de novo. Puxa vida, como eu aprendi coisas diferentes e escutando vocês falarem agora, a gente pega esse material do Comissão Europeia, né? Aparece lá o título Competências para a Vida. E aparece aqui as crianças, né? E a gente começa dizendo que são habilidades que você pode ensinar desde cedo para as crianças e tal. E é o que nós estamos falando agora, que é importante começar a ensinar para as crianças. Mas você vai lendo o material e ele vai se aprofundando e ele fala assim, olha, isso é começar quando é criança, mas isso é uma habilidade para a vida inteira. Exercício. Tanto que as últimas dessas competências é aprender a aprender. Você tem que abrir a porta para as crianças começarem a aprender como elas são, aprender a ter esses sentimentos, aprender a lidar com eles, que é o que o Renan estava falando, que é esse curso que a Fernanda falou, quer dizer, é fundamental que a gente mostre para as crianças que elas podem aprender a aprender. Porque, com certeza, tudo que a gente pode ensiná-las hoje tem vida curta. Mas se a gente ensiná-las a aprender, isso é duradouro. Com certeza. Cara, fantástico isso que você está falando. Fantástico. Você sabe que isso, a gente poderia ir longe, eu tô tanta coisa aqui. Eu gostaria de dizer, por exemplo, o formato que te direciona. E são 9, hein? Fica aí, fique ligado, né? Mas eu acho que dá para pensar muito sobre isso, porque
A religião, por exemplo, que eu disse que é uma instituição que pode te confrontar, ela pode, diante de várias que nós temos, elas podem te confrontar sobre esse aspecto de aprendizagem, né? Eu tive um confronto com esse, né? Por exemplo, dentro do cristianismo, você fala Romanos 12:2. Não vos conforme com este mundo, mas transforme com a renovação do teu entendimento. Então eu já aprendi desde moleque, falei assim, rapaz, tu não sabe nada, vai aprender. Aí quando você acha que sabe alguma coisa, tem um monte de livro que você não leu ainda, e quanto mais você não sabe, mais livros aumentam na sua cabeça, continue que você não aprendeu. E você tem que mudar com a gestão, né, da aprendizagem. Eu acho isso incrível. Eu agradeço as porradas que eu tomei do meu pai, porrada no bom sentido, meu pai não era violento, né, é porrada mental, ele me mandava pra dizer assim, rapaz, vai aprender, né? E continua aprendendo, sei que não sei. Ele não era violento como você é com seu moleque. Não, mas não que na você porrada. É bruto. Não. Você é bruto. Um dia eu vou trazer o bem casca grossa. Casca grossa. Bom, o segundo ponto, então, autorregulação primeiro. Segundo ponto, flexibilidade, capacidade de gerenciar transições e incertezas e enfrentar desafios. Rapaz, esse não é fácil. Né? Porque que coisa, não? Hoje em dia, então, você fala assim, agora tá certinho, a água tá quente, daqui a pouco ela ficou fria de novo, né? Mas Estamos extremamente flexíveis para discutir política, solução para o Covid-19. Nossa, é verdade. No mundo Homework. Você pensou, um tempo atrás, discutir com o seu chefe que você queria ficar em casa a semana inteira. Ah, você é louco. E ele não ia te ver e você ia fazer um trabalho melhor do que se eu tivesse um emprego. Putz, cara, ele ia falar não e acabou. Cara, que incrível. Mas olha, vamos, né, Robson? Carreira aqui. Ouça essa, Ricardo. Antes da pandemia, se a gente falasse pra uma empresa, uma indústria tradicional, que a gente fala assim, não, a gente não precisa visitar o posto de trabalho, né? Que tal se o gestor pegar o celular e fazer uma visita para uma visita virtual. Um tour virtual. Você tá doido, tour virtual? Aqui a gente não pode pensar nisso. Tem coisas que a gente não... Não tem tempo pra essas coisas, Vamos dizer, estamos tocando alguns projetos agora com indústrias e os caras estão fazendo o quê? Quem tem o tour virtual mostra, quem não tem carrega. Mas, cara, e o projeto tá saindo, e aí? Muito mais rápido, muito mais eficiente, porque você consegue colocar mais pessoas num evento como esse, usando o Teams ou qualquer outra ferramenta, você grava, estuda depois. Você faz entrevistas em que você faz no local que ele está e você no seu local, não deu certo nesse minuto, joga para 15 minutos para frente, não tem problema de voo. Então nós ficamos mais produtivos, produzimos muito mais. Mas a forma com que nós produzimos hoje é uma forma diferenciada, que jamais seria aceita se não fosse uma coisa ruim, em princípio ruim, que é o Covid. Não é? Eu acho que aí tem uma coisa de flexibilidade. Quando a gente entende e nós passamos por situações ruins, quanto mais rápido nós mudarmos as nossas atitudes, mais rápido nós começaremos a usufruir das vantagens. Não é? Quanto mais resistentes nós formos, mais tempo vai demorar para nós absorvermos e usarmos das vantagens daquilo. Não é? Lógico, tudo tem que ser analisado porque pode ser uma bela furada, mas existe um ponto em que você conclui, isso é bom. Quanto mais flexível você for, mais esse bom vai fazer parte de você. Pensa num software. A gente gosta de softwares, a gente se adapta a eles, fala que legal, adoro esse seja um celular, seja um aplicativo, mas sempre vai ter o melhor. E quanto mais flexível nós formos, mais vantagens nós vamos tirar da tecnologia. Quando você trava e fala, não, é isso que eu gosto e quero viver fazendo desse jeito, você vai ficar para trás. A flexibilidade tem muito a ver com a sua coragem em decidir dar um outro passo ou mudar o caminho. Não é? Isso é flexibilidade. Pelo contrário, você vai fazer a mesma coisa o ano que vem. E aquilo que nós estávamos começando a falar lá atrás, que é o dia seguinte, ou o ano seguinte, ou a hora seguinte, a gente vai querer fazer a mesma coisa. E a mesma coisa nunca é a melhor coisa. Não é? Eu não sei, deixa eu exagerar nisso. Acho que estou exagerando, nunca é a melhor coisa, não. Pode não ser a melhor coisa. Então, para isso, você tem que checar. Falar, não, existem coisas que eu preciso avaliar para decidir o próximo passo. Isso, para mim, é flexibilidade e é uma coisa muito, muito, muito importante que eu observo em pessoas. Legal, coragem. Ela associou atitude do primeiro, coragem no segundo. Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro,
disse assim que uma pessoa volúvel, porque flexibilidade é diferente, né? Uma pessoa flexível é diferente de uma pessoa volúvel. Ele diz assim, uma pessoa volúvel é aquela que abre mão com facilidade das suas convicções. E abrir mão de convicções não é flexibilidade. Ele traz também um pensamento assim de Publio Ciro. Publio Ciro. Nome é fácil. Facílimo, é um pensador latino. Ele dizia assim, um plano que não pode ser mudado não presta. Então, interessante aí trazer isso para quando a gente fala sobre flexibilidade. Poxa, isso... Você sabe que tem um título que eles dão hoje em dia que chama o NIMBY. NIMBY é eu não sei se eu falei certo, NIMBY, mas vamos trazer para o nosso português. É um pensamento típico de pessoas e empresas que acreditam que, de modo geral, mudanças são importantes, né? Desde que elas próprias não precisem se movimentar nem um centímetro para acompanhar a transformação. Eu falo, pô, flexibilidade é bom, desde que não mexa comigo aqui, vocês podem flexibilizar aí do jeito que vocês quiserem. Então, olha, complicado. exemplo de consultoria. Nós estamos no mercado de consultoria e consultor é contratado para mudar. Ninguém contrata uma consultoria ou um consultor para fazer exatamente a mesma coisa, um copy-cola. Olha, eu noto o seguinte, muitas vezes nós somos contratados com um super desafio. Olha, nós vamos fazer isso, queremos mudar, mas a coisa vai perder entusiasmo em algum momento. Fala, não, mas vai ter que mudar mesmo. Não, mas isso é bom, isso aqui, olha, já foi feito lá atrás. E aí começam as resistências. Ou seja, nem todo projeto, ele é fiel ao início. Você queria mudar, mas não quero mais. Porque talvez seja por causa disso, Emer. Vai mudar eu, quer dizer, vai ter que alterar o que eu faço, a forma de eu registrar as coisas, ou a forma de eu tomar decisões. Então é melhor não. Nisso você não mexe, vamos deixar para um segundo momento. E muitas vezes a coragem está faltando ali, né? Para decidir a mudança, né? Sim. Então a flexibilidade com a coragem tem que estar junto, senão você não muda. Olha, Ricardo, você que veio de uma big brand, né? Do lado do ser humano, fala assim, tem que ser flexível e tal. Mas será que as grandes marcas, os grandes empregadores, eu falo de aspecto geral, não do seu, por exemplo, da última empresa que você esteve, mas de um aspecto geral, você que foi executivo de organizações grandes. Do outro lado, não existe essa flexibilidade também, né? Quando o negócio está muito estabilizado. É difícil ter um pensamento com flexibilidade assim? Rapaz, você tem uma coisa que atrapalha pra cacete esse pensamento com flexibilidade. É uma palavrinha curtinha, mas infernal. Chama ego. Claro. Rapaz, quando você põe esse tal de ego na frente, tudo fica inflexível, porque é poder. Abrir mão do poder, abrir mão daquilo que você tem como, sabe? Quando faz desse jeito, eu domino. Quando passa aqui para eu assinar, quem controla sou eu. Se eu mudar esse processo, eu não precisar mais assinar, eu perdi meu poder. Aí a coisa pega. Sim. E é por isso que é tão difícil. As pessoas têm que se conhecer muito bem, elas têm que dominar muito bem essa autoestima, esse conhecimento, ela tem que saber que o poder dela está em influenciar as outras pessoas pelo que ela faz como exemplo e o que ela é como pessoa, como profissional, do que pelo cargo que ela tem, pelo papel que ela assina e pelo número de pessoas que ela manda. Pô. E acho que esse é o grande problema nas grandes organizações. Quanto mais você sobe, mais alto é o tombo, né? Que ponto. Você falou um negócio muito legal, porque quando a gente fala de competências não são habilidades individuais, né? A minha competência não acaba onde começa do outro. Pelo contrário, ela acaba quando acaba do outro também, né? Então, se eu tenho um grupo que não está equilibrado ali nas competências também, se a competência do Emerson aqui acaba ou diminui a minha também. É difícil você manter o barco sozinho ali, né? Então, é uma habilidade em conjunto, né? O barco se mantém muito bem quando você derruba o microfone e a pessoa do lado dá risada de você ao invés de segurar a onda. Mas cara, isso não é justo. Isso não é certo. Isso não é time. Eu quero ver na prática. Não, isso, ali tá? que você mede se aquele bonito. cursinho de inteligência realmente funcionou. Né? Essa matéria eu fiquei em Você faltou. Você faltou. Quem ia falar? Desculpa. Não, eu ia só falar o seguinte, que é uma coisa que eu tenho pensado muito nessa minha transição de vida, né? Eu acho que o cara começa a entender das coisas quando ele começa a deixar de querer
ser importante e quer ser útil. Sim. Quando ele começa, não do jeito que o Cortella fala, porque o Cortella fala que de portar ser importante outro, é importante. Né? É outro importante. Entendi, né? Entendi. Mas o cara que é importante, aquele que acha que ele é importante porque ele assina um papel, porque ele que domina, Esse cara, quando ele muda e fala, não, como é que eu faço para ser útil para a minha organização, o cargo dele ganha uma importância que transcende. É verdade. Transcende o que ele faz como portador da caneta, vamos chamar assim. Né? E aí é que você vê os grandes caras. Você falou de um deles agora há pouco, Abraham Lincoln, e tem outros que eu admiro nesse sentido. Que legal. Pode ver, é o cara que virou útil, né? O cara quando ficou útil, quando ele... Acho que esse aí tem que aprender. Se você não existisse, que falta faria? Esse cara faria. Então você fala, pô, faria falta aqui porque deixou algo, foi importante, a gente porta pra dentro, né? No sentido do que o Cortella diz e não do status, né? Puxa, legal. O terceiro ponto é o bem-estar. Busca da satisfação com a vida, cuidado com a saúde física, mental e social e adoção de um estilo de vida sustentável. E aí vem o ponto, né? Cara, não tem nada fácil aqui. Quem achou que era fácil, fala os 9 aí que eu vou resolver minha vida. Vamos. Não, isso é difícil. É difícil porque bem-estar tem disciplina, né? Eu gosto muito da música. A música ensina você a ter disciplina, ensina você a ter cuidado. Você tem que estudar, então mexe com a mente, né? Com o social, porque você tem que respeitar quando você toca em conjunto com uma banda. É uma associação, uma de várias, né? O que vocês teriam a comentar sobre esse tema bem-estar? Cara, eu acho, quando você fala em bem-estar, que é um equilíbrio entre a pessoa, o que ela escolhe e como ela faz as coisas, é um posicionamento muito difícil, que talvez seja mais fácil para a geração mais jovem do que uma geração que já se estabilizou de uma certa maneira fazendo tudo errado. Quando eu olho para os meus filhos ou os amigos dos meus filhos, e muitos têm um posicionamento muito interessante. É um posicionamento de vida em termos de consumo ou em termos de, sei lá, não comer açúcar ou qualquer coisa assim, que são decisões que o cara pensou e falou, eu serei desse jeito. Né? É uma decisão que o cara vai levar pela vida dele, espero que para sempre, mas isso é uma decisão. Já quando a gente não se constrói sem esses valores, ou sem prestar atenção, porque, na verdade, em alguns momentos da vida, a necessidade era uma e a gente não prestou atenção em certas coisas, é mais difícil reposicionar. Então, eu tenho esperança com os filhos, com os jovens, com que tenham posicionamentos mais claros e tenham escolhas sábias na vida, para que tenham vidas saudáveis, vidas corretas e equilibradas. Porque quando isso não acontece, isso é transportado para a organização de algum jeito, não é? Basta ver uma pessoa que bebe muito, come errado, não exercita, para onde vai o problema? O problema vai para o governo, o problema vai para a empresa, o problema vai para a família do cara. Então, você tem uma pessoa de, teoricamente, altas competências, mas com altos problemas. Então você tem que administrar o problema do cara. Quantas companhias tiveram que administrar pessoas dadas a drogas ou envolvidas com bebidas em excesso ou envolvidas com obesidade e tem que administrar esse tipo de coisa. A decisão do bem-estar, a decisão desse equilíbrio, um conjunto de equilíbrios, né, que ele tem que decidir, é uma decisão muito importante. Alguns tomam essa decisão um pouco tarde. Quanto mais cedo, melhor. Penso eu. Eu tenho uma provocação aí pra vocês. Vocês sempre têm provocações. Sim. Incrível. Nossa, tá na minha descrição de cargo. Sinto você muito. Não tá sentindo acaba com o meu bem-estar. Ela acaba com o meu bem-estar. Acho que eles pensam assim, como nós vamos prejudicar a vida desses caras, não é? Do Renan, do Ricardo, do Robinson, como que nós vamos fazer deles um sofrimento? Então tá, qual é a provocação? Vocês vêm, tem que vir preparado já. Já que você é inteligente emocionalmente, fala aí. Eu queria perguntar para vocês qual o tamanho da parcela de responsabilidade das empresas em zelar por um item como esse aqui, o bem-estar. Então, até onde vai o que a empresa oferece e aquilo que tem que vir em contrapartida, porque a gente tem falado bastante do que eu desenvolvo como pessoa, né, para a empresa, mas até que ponto vocês acham que acontece isso na mão contrária?
Tempo. Olha, é assim. Que empresa que você está falando? A empresa que Aí ele devolveu na mesma moeda. Toma. Na Acho jugular. que estão me chamando porque ali, peraí. Nós vamos falar sobre isso ainda, né? As empresas, até pouco tempo, estavam preocupadas só com o lucro. Só com o que ela conseguia extrair de valor econômico da atividade que ela representava. Ela não estava preocupada com a sociedade. Eu estou exagerando, né? Então, Não, mas é legal falar isso. Pode ir nessa linha. Mas o objetivo básico das empresas era esse. Quando você vê que as empresas estão migrando para se preocupar com a sociedade, forçadas ou não, né? Tenhamos e convenhamos. Né? Começa a se preocupar com o meio ambiente, começa a se preocupar não ser poluidora, começa a se preocupar com a saúde do seu funcionário, desenvolvendo lá programas antidrogas e anti-tabagismo e anti-isso, anti-aquilo, até porque ela sabe que vai custar mais barato para ela. Não estou querendo ser hipócrita, o Robson, eu sei que tem isso tudo por trás. Sim. Mas as empresas estão se desenvolvendo no sentido de se tornar parte da sociedade, parte do problema, né? Para resolver. Parte da solução. De ser parte do problema e ser parte da solução. Então, se você me perguntar sobre qual é a visão das empresas, eu vou perguntar para você qual é a empresa. Aquelas que estão ainda aí, estão morrendo e que vão morrer cada vez mais rápido, ou aquelas que nós estamos vendo que até virou negócio. Hoje mesmo eu li isso, que as empresas que estão preocupadas com sustentabilidade, tem aquela sigla que eu esqueci agora em inglês, mas estão preocupados com meio ambiente, com sustentabilidade, etc., a ação na bolsa está subindo. Está subindo, simplesmente por essa preocupação. Então está virando valor, está virando índice econômico. Sim. Então essas coisas vão acontecer. E as empresas que demorarem para aprender estão sujeitas, fadadas a desaparecer. E eu vou até um pouquinho além do que o Ricardo comentou, desculpa cortar, pessoal, mas isso acaba sendo também um valor no momento de você contratar, acaba sendo até algo assim. Exato. Que... então, a gente fala dessas questões do salário, né, mas você vê que hoje tem movimentos nas redes sociais para boicotar determinado executivo que teve um posicionamento que a sociedade não é a favor ou que é algo que vá contra os programas de sustentabilidade, mas você vê que existe também hoje o crescimento do sentimento das pessoas em relação a querer trabalhar numa empresa que faça também a diferença no mundo, né? Então isso acaba sendo um valor não só econômico, mas também de você conseguir atrair e reter potenciais profissionais. Então, por favor, se você quiser contribuir, Robson, tenho certeza que será muito mais rico que a minha contribuição. Não. Absoluta. Ele quer elogio. Ele quer elogio. Essa é a hora que você fala alguma coisa que tá todo mundo falando, né? Que nem o professor linguiça. Você fala uma coisa errada, todo mundo fica quieto. Aí você... Então eu parei antes. O Zé Neto, que já esteve com a gente aqui no podcast, ele acabou de colocar no LinkedIn, eu vi ainda há pouco, um kit, assim, de coisas que a empresa oferece que não é financeiro, não é? Você vai lá no LinkedIn do Zé Neto, você vai ver isso daí. Deve ter em outros lugares também. Mas as empresas, obviamente, quando gera valor a alguma coisa, você caminha para aquilo. Como o Ricardo falou, se aquilo gera elevação da sua ação na bolsa, ok, isso é importante, você vai lá e faz, não é? Agora, se você consegue selecionar pessoas e atrair pessoas porque o ambiente é melhor, porque os valores são compatíveis, etc., você faz também. Então, eu acho que o papel da empresa não está errado. Ela tem que criar mecanismos para sobreviver e crescer, passando o alinhamento entre o valor dela e o valor da pessoa. É um alinhamento, o que ela oferece dentro da sua organização, oferece em termos de preparação, treinamento, oportunidades, vida saudável, enfim, um monte de coisa. E você coloca isso para atrair pessoas interessantes para a sua organização. Então tem um ganho natural. A coisa vai tornar-se natural quando todos entenderem que fazendo certo, você atrai pessoas certas, não é? Fazendo errado, você atrai pessoas erradas, não é? Depende de como você tá. Até o pagamento tem muito a ver com isso. A forma com que você paga uma pessoa, você diz, olha, eu quero que você faça desse jeito e
conforme você premia, você fortalece aquele comportamento, não é? O termo da moda é o salário emocional. Uau, é isso. Sociedade do significado. Você sabe que isso não poderia ser tão novo, né? O artigo 170 da Constituição Federal, a Constituição que rege tudo isso aqui, ela diz assim, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social, né? Soberania, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio. Então tem uma série de coisas que não é somente o lucro, mas é óbvio, né? Às vezes o pessoal esquece, né, de todos esses pontos e foca em um só. Uma pena, mas o próprio mercado regula para isso, as tendências de consumo também, a ponto de ter esses boicotes, né? Sim. Deixa eu colocar Pode falar, Ricardo. Eu vou cortar a fila aqui, porque eu quero roubar o discurso da Fernanda. Diga. Porque daqui a pouco ela vai estar falando que essa questão de se sentir bem, aí a terceira competência que nós estamos falando, o bem-estar, depende muito do autoconhecimento. E o livro que ela gosta tanto, que eu também gosto muito, 21 lições do século XXI, dedica um capítulo especial a isso, falando do autoconhecimento. Até o autor fala que ele acha que ele só conseguiu escrever esses livros todos e desenvolver o trabalho que ele desenvolve porque ele pratica meditação, e através da meditação ele conseguiu um nível de autoconhecimento que lhe dá essa possibilidade, né? Eu acho que esse autoconhecimento é fundamental para você conseguir ter esse poder de controlar os seus sentimentos, né? E se vocês olharem, nós estamos na terceira competência, mas as três são elencadas. Primeiro você tem que dominar suas emoções. No momento que você domina e você consegue ficar seguro disso, você vai para a flexibilidade, né? Eu sei onde é que eu estou com o pé, então eu já consigo dar um outro passo à frente, porque o pé de trás está firme. E aí o terceiro eu consigo mudar o pé de trás para frente, porque eu consigo controlar as minhas emoções, eu consigo ter um autocontrole. E eu comecei depois de eu ler o livro, Fernanda, eu fui fazer o curso de meditação, igual que o Harari fez, né, de Vipassana. Passei lá 11 dias no curso de meditação, ele já faz 60 dias seguidos, e é impressionante a mudança que isso provoca na sua forma de ver as coisas. E eu recomendo que vocês, além de ler o livro dele, que vocês leiam alguma coisa a respeito dessa questão de autoconhecimento, de meditação, no caminho que acharem mais interessante. Aliás, alguns acham que a religião faz isso com uma competência grande, respeito. Né? Eu acho que existem vários caminhos. Mas, sem dúvida, é fundamental a gente conhecer um caminho para esse autoconhecimento. Não só a meditação como a prática da meditação como a gente conhece, mas um estado meditativo, né? De você ter algo ali que você contemple, que você possa tirar uma lição daquilo também é muito importante. Né? É verdade. Você tem não estamos falando de Corinthians, não, viu, Hermes? Não. Não dá bola pra ele. Não, mas o futebol do Corinthians não dá pra contemplar ainda não. Mas isso é um ponto muito importante. Eu acho que quando a gente consegue observar, o mundo tem uma oferta enorme de informações e coisas. Se você acorda com o celular do lado, é um grande perigo. Porque já tem milhares de atualizações, aquilo já toma a tua mente. Daqui a pouco você não pensou nem sobre o dia maravilhoso que veio, com o sol, com a tua saúde, com o privilégio que você tem de fazer. Aquilo já te acumulou de certas coisas. O Bill Gates, inclusive, me indicou alguns livros. Queria agradecer o Bill Gates por isso. Que está nos ouvindo. É verdade. Mas ele fala sobre isso. Ele fala assim, os primeiros minutos do dia, então você pode aumentar isso na quantidade possível, mas tira esse momento para você pensar sobre essas coisas. Não mergulha no celular, não vai responder e-mail, porque às vezes o cara já acorda, tem uns e-mails da empresa, ele já começa a responder. Ele não faz isso não. Porque até parece que o seu dia não rende, né? Então começa a meditar sobre as coisas do teu próprio dia, o que está por vir, às vezes, reflete, vê. Porque às vezes tem tanta coisa que você fala, cara, por que me preocupar por isso? Por que ficar ansioso? Fantástico, olha. Essa conversa ela vai ter uns minutinhos a mais porque ela merece, né? Quarto ponto, empatia. Esse negócio tá em realidade. Rapaz, é só coisa... Eu vou dizer pra você, mas que bom que a gente comece a pensar sobre a compreensão das emoções, experiências e valores de outra pessoa e o fornecimento de resposta adequada.
conseguir ele se colocar no lugar do outro e aí ter subsídio para ajudar. Nossa. Isso aqui Mas olha, eu estou virando fã desse trabalho. Olha só. Número 1, fala dominar suas próprias emoções. Isso. Segunda, flexível, você mudar suas próprias emoções. Terceiro, você se conhecer melhor. Aí você está aumentando o seu ambiente. O quarto, você já começa a olhar para o outro, que é empatia. E esse caminho preste atenção nesse caminho, até chegar no 9. Sim. Como vai aumentando o grau de influência em volta disso. Os negros são bons, viu? Os negros são bons. Pois é, cara. Você quer se colocar no lugar do outro e nem se conhece. E não, tem que ser nessa sequência, não pode ser diferente disso, né? Boa, Ricardo. Essa sequência, ela não é uma sequência aleatória, ela tem uma lógica muito bem... Você não pode escolher começar por qualquer lado, não, né? Exatamente. Não. Tanto é que, notando crianças, a criança ela não consegue exercer, assim, uma empatia. Ela tá preocupada, óbvio, em pegar o brinquedo, ela é muito eu mesmo, né? Isso vai até uma certa idade com uma grande tendência do individualismo. Se não for trabalhado esse quarto ponto, é verdade. Ele cresce sem ter essa empatia, sem olhar o outro, entender a situação ali. Você né? precisa forçar essa característica. Ela não é natural. Sim. Né? Ninguém em sã consciência nasce empático. Eu acho que não nasce assim. Ele fala, bom, em algum momento ele percebe, se chegar a esse ponto, como a outra pessoa se sente ou como ele se sentiria naquele lugar e tal. Praticar a empatia é uma coisa, puxa vida... Muitos vão morrer, já morreram, e sem exercer isso aí, e a gente também não vai chegar a um ponto tão alto quanto a gente gostaria de chegar nisso, não é? Legal. O quinto ponto é a comunicação, e você vê que nesse crescimento faz um sentido enorme, né? Depois que eu entendo, eu comunico. E aí eu tô falando com pessoas aqui, por exemplo, o Robson aplica curso, faz palestras, o Ricardo, por exemplo, quando liderava o time... Cara, quando você vai se comunicar, e o digital dificulta um pouco isso, essa leitura de olhares, essa percepção, essa respiração mais ofegante ou não, sabe? Coisas que a gente tem quando eu tô olhando pro público e sei que as pessoas estão insatisfeitas por algo. Sabe quando você faz aquela leitura, você começa a colocar no lugar porque, talvez ele não ganhou o prêmio o bônus que ele esperava. E você começa a fazer aquela leitura e fala, cara, como é que eu vou ajustar isso? E a comunicação é o meio que, às vezes, no teu próprio olhar, nos teus gestos, na tua compreensão de que aquilo não é legal, cara, eu acho gostoso demais botar isso em prática e não é fácil, a gente aprende o tempo todo. Como que é isso, Ricardo, diante do que você lidou também, às vezes, com esses times de inovação, colocar no lugar dessas pessoas que às vezes explodem de ideias, não tem campo para tudo isso, como comunica? Dá uma palhinha pra gente também. Então, eu até escrevi um artigo sobre isso, tá no LinkedIn, da minha dificuldade com isso, essa mudança, né? Porque eu sempre me comuniquei acreditando muito que realmente o que você diz é só uma parte pequena da comunicação. Existe uma parte grande que é aquela leitura corporal, né? A expressão das pessoas. Então, você está numa reunião e vocês que vão fazer reunião com empresas para vender projetos, para mais do que vender o projeto, para montar um projeto, e você tem que captar a reação das pessoas, se o cara está gostando ou não, se é por ali, não é? O Robson faz isso muito bem. Eu já tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa, conversando com ele. Ele faz isso muito bem. Essa habilidade de captar o sentimento que está dentro de uma sala de reunião, ela é fundamental. Eu até disse que quando eu faço uma reunião virtual, né, é mais ou menos como se eu fosse numa sala de concerto, escutar uma orquestra e eu escuto um instrumento só por vez. Porque você não consegue se fixar naquele todo, aquele ambiente da sala de concerto. Né? E perde a magia daquele contato. Você não vê o cara um olhando com o outro pelo rabo dos olhos, você não vê o cara batendo lápis na mesa, o outro chacoalhando a perna, o outro balançando a cabeça, o outro sorrindo e fazendo uma afirmação. E o que é pior para mim é que você não consegue olhar dentro dos olhos das pessoas. Você não consegue achar aquele cara que está lá na última fila. É impressionante, você consegue olhar no olho do cara e você sabe que ele está olhando no teu olho. Essa questão do virtual ainda não consegui manobrar. E eu acho fundamental a gente conseguir fazer isso, porque
essa é a conexão. Quando você olha no fundo do olho do cara, o cara olha no seu olho, dá aquele clique, dá aquele estalo, aquela conexão, aí você se comunica. Porque é o ser, você como um todo que está fazendo. E trabalhar com inovação, trabalhar com pessoas criativas, tem muito disso. Né? Você está lá, muitas vezes aquela reunião está rançosa, não sei o quê, daqui a pouco alguém fala um negócio, opa, e começa um processo em torno de uma ideia, de uma fala, de uma brincadeira, às vezes, que cria uma ideia. Não é que criou do nada, ela já estava lá, mas ela estava no ar, ela estava no subconsciente, ela estava balançando em algum lugar naquela sala, e você pega esse catalisador e consegue fazer essas coisas acontecerem. Sim. Eu acho que isso virtualmente é mais difícil. Sim. Eu não aprendi ainda, mas nós vamos ter que desenvolver. Eu não sei como é que vai ser essa questão, mas essa é um dos pontos. Eu não falo isso de uma forma assim, eu não sou flexível, não quero me adaptar, não. A gente vai ter mais um happy hour nosso lá, toda a distância, cada um na sua casa, legal. Eu falei pro Robson, quando a gente se reúne em grupo, tem aquela conversinha paralela aqui do lado. Como é que você proporciona isso? Não tem, cara. Naquela reunião virtual, uma pessoa fala e as outras... Só que ao mesmo tempo, poderia estar acontecendo... Porque já que é um happy hour, né, cara? Você senta na mesa com 10 pessoas... Às vezes todos escutam um, mas às vezes cada um fica ali, depois vai soltando, escuta a piada do outro e puxa daqui, escuta a ideia do outro, né? Isso eu acho que é um desafio bom. Mas Emer demais. Deixa eu compartilhar uma ideia que eu tenho aplicado de vez em quando. Por exemplo, eu olho pro Ricardo agora e falo assim, Ricardo, esses livros todos você leu, esses que estão atrás de você, tal. Porque eu tô vendo lá uma biblioteca bastante completa, tal. Eu já me conectei a ele, veja, eu sei que ele gosta de ler, porque ele está no ambiente dele. Sim. Quando eu olho pro Renan e falo, e aí, Renan, tá fazendo sol aí fora nessa janela, tal? Eu entro no ambiente do cara de uma outra maneira, diferente de eu trazer pro cara pra uma sala de reunião. Outro dia, Emer, nós estávamos conversando e o Ben passou lá, não foi isso? Foi. E aí nós conversamos com teu filho e tal... Eu e o Renan estávamos também numa reunião com uma pessoa, uma vice-presidente de uma organização bastante grande, e de repente ela sentou no brinquedo da criança dela e fez esse comentário, e daí a gente brincou, olha, toma cuidado com o brinquedo dela, não sei o quê. Veja, o mundo virtual te dá algumas outras vantagens. É verdade. Que a gente não tem mais aquele ambiente que você traz para dentro de uma empresa. Eu e o Ricardo já nos encontramos no ambiente profissional, em salas profissionais muito bonitas, bem legal, mas eram salas profissionais. Hoje a gente se conecta na casa do camarada. E aí você desarma, ou naturalmente você age de uma forma menos armada. Eu tenho percebido isso nas reuniões que acontecem. Se você conseguir chegar numa reunião, assim, virtual, 5 minutos, 10 minutos antes e conseguir conversar com as pessoas individualmente, você vai poder conversar, inclusive, que livro ele está lendo dessa sua biblioteca, se o sol está batendo na janela do Renan, sabe? Como é que está o Ben, sabe, do Emerson? Ben é o filho do Emerson, né? E aí você começa a conectar e as pessoas se desarmam com esse brilho nos olhos que você citou, Ricardo. Eu não tem nenhuma técnica para isso, mas eu percebi que isso é muito positivo. Isso gera proximidade. No nosso encontro, obrigado. No nosso encontro da Carreira Miller, que a gente vai fazer um virtual, nós vamos colocar um elemento que sempre esteve presente com a gente, que é o bolo de sexta-feira, não é? Só que nós mandamos mandar os bolos chegarem. Pode contar isso? Eu não sei se podia. Mas acho que vai ter publicado já. Já vai ter publicado. O setor do marketing aqui já processou, já pode seguir. Posso. Já vai Cara, para que todos se conectem em uma coisa física, mas daí a gente vai se conectar numa coisa pessoal, porque vai entrar na casa das pessoas. Então, Ricardo, eu entendo o que você falou e eu penso que nós estamos agora mudando de patamar, as conexões serão diferentes e a gente tem que aproveitar essa vibe, sabe? Se conectar desse jeito. Não, acho legal, muito legal, obrigado. Obrigado pelo seu comentário. Eu não tô reclamando, eu acho que a gente tem que... Eu sou flexível, eu tô querendo ir pra frente. Eu só não dominei a coisa como um todo ainda. Mas tem uma coisa que eu queria pegar do que você falou e talvez do item anterior um pouquinho, que é a história de se sentir bem, né? Uma coisa que uma reunião pessoal criava, que é a reunião virtual, a gente vai ter que aprender a fazer, é aquela quebrada de ambiente. Porque tinha coisas na reunião pessoal e você
dominando, controlando uma reunião, que você sabe que tem a hora de... Você tem que chamar um café, né? Não, dá uma paradinha, pessoal, vamos tomar um café, 15 minutos a gente volta. É aquela hora que você vai encostar no cara que estava criando um ambiente ruim na reunião e falar para ele, como é que tá pegando? Me explica aí. Poxa, por que você está falando desse jeito pro outro? O que você não tá confortável na reunião? Né? E às vezes é aquele momento, naqueles 15 minutos, que alguém fala uma frase no café que dá a dica para você resolver os problemas. Esse ambiente de quebra, que eu acho que está faltando hoje, inclusive para essa questão de home office. Pensa no que acontece com o home office, principalmente de mulheres. A mulher sempre teve jornada dupla, né? Ela trabalhava no emprego, aí ela chegava em casa, tinha o segundo turno, que ela tinha que cuidar do marido, do filho, da casa, etc. Mas ela, entre os dois, ela tinha um momento que ela saía do emprego, pegava o carro e chegava em casa, tinha lá os seus 30, 40 minutos em que ela mudava de sintonia. Agora não. Agora ela passa o tempo todo em jornada dupla. É o mesmo tempo. Ela tem que fazer o emprego, tem que fazer as coisas de casa e não tem aquela quebrada no meio do caminho. Nós vamos ter que arrumar um jeito de criar esses momentos de desafogo, de recuperação na coisa virtual. Mas que não pode ser um negócio assim, olha, vamos parar a nossa reunião agora, tem 15 minutos, eu vou tomar um café sozinho, outro toma um café sozinho. Não funciona. Né? Não, é outra coisa. Funciona para você fazer um pipi, mas pro resto não. Pois é. Então a gente vai ter que aprender esse negócio ainda. Nós vamos aprender, mas é legal isso. Parece que a Microsoft vai lançar um negócio aí, assim, um cafezinho aí e tal, e vai dar certo, não é? Ou o Prezi, alguém vai lançar um negócio aí para fazer esse efeito. Já, né? Mas aí isso soma com o sexto ponto. Essa questão de colaboração passa muito por essa questão. Envolvimento em atividade de grupo, trabalho em equipe, reconhecendo e respeitando os outros. Essa leitura do grupo, e eu entendo que eu tive uma experiência, hoje eu tive uma experiência assim, falando com um cliente na parte da manhã e ontem também. E um deles, o rapaz tinha duas filhas, né? E uma de 3 aninhos e uma recém-nascida de 1 mês e pouco. E a esposa chegou com um mimo pra ele, assim, ele falou, cara, que tá maravilhoso fazer home office, eu digo a mesma coisa, porque eu também ganho uns mimos, assim, gostoso, né? E aí ele falou, minha filha aqui que veio com a minha esposa aqui, isso é... Cara, aí você já conversa, eu falo que tem um filho, daqui a pouco a gente tá 11 minutos lá que eu contei que tava falando das nossas vidas, assim, aí, vamos falar de negócio agora, vamos embora. Mas aí você tem um campo, no equipe, essa questão colaboração, tem um ambiente pra gente aprender, fato, eu não vou dizer que não funciona, não funciona não. Existe um ambiente para se aprender nesse ambiente de colaboração, para tentar pegar essas ideias que brotam. E também vai acabar esse negócio. Vamos falar a verdade, né, meu? Uma hora vai sair uma vacina, vai acontecer alguma coisa e a gente vai começar a abraçar um ao outro de novo. Vai dar beijo, porque a vida acho que não vai ser... Não, daí vai ter o Covid-21, Covid-22. Mas muda a mentalidade da gente, que você assiste um filme e você vê aquele monte de gente aglomerada. Pois é, você fala, nossa, que coisa absurda! Gente, pegou na mão do Nossa! Não assusta. Você vê isso, assusta. Não, mas, eu vou contar um negócio pra vocês que eu não sei, eu sou mais velho, eu vivi essa era. Não sei se vocês sabem. Mas se não tiver contato pessoal nenhum, acaba a humanidade, viu? Aí mandou bem. É um risco. Corre o risco da população diminuir. Antigamente era assim, viu? Tinha contato. Boa, cara. Essa colaboração se faz necessária em todos os aspectos aqui. Obrigado, Ricardo, por ter lembrado algo muito importante. Troca de fluido nem sempre é ruim. Somos nós somos resultados disso, lembre-se disso. Boa. Ó, o 7º ponto é mentalidade de crescimento. Então, olha como a gente tá, né? Eu tô me conhecendo, tô buscando o que é na questão de bem-estar. Depois eu tô entendendo o outro, me comunicando, interagindo com ele. E agora eu parto por um autodesenvolvimento, mentalidade de crescimento. Crença no potencial de um e dos outros para aprender e progredir continuamente. Isso é fantástico. Não tem essa de caminhar sozinho, né? Tem aquela frase lá, sozinho você vai rápido, mas acompanhado você vai longe, você vai muito longe, você tem apoio.
É isso que tá faltando agora, e não é um aspecto que a gente escolheu, mas foi colocado pela própria natureza aqui, né? Que às vezes dá a sensação de que a gente não tem, mas não. A gente vai buscar recurso virtual, vai cobrir essa brecha. A gente precisa acreditar e olhar para o potencial do outro, saber que às vezes é menor, saber que é maior que o seu e somar tudo isso para um progresso contínuo, assim, né? Eu acho que aí o ponto também não é a mentalidade de crescimento no sentido de que todo mundo tem que crescer até chegar a uma posição de vice-presidente, de presidente, muito né? Bom, muito bom. Continue. Exatamente. Eu gostei disso, é verdade. É o sonho da questão revista, de como a capa de revista. É como você tá caminhando no teu propósito, que você estabeleceu como sucesso, exatamente, né, cara? Pô, legal. Exatamente. Pode... Dessa questão do autoconhecimento, de sempre buscar estar disposto a novas experiências, a progredir, mas não no sentido só de carreira, de cargo, de salário, que às vezes é a pressão que as pessoas colocam muito para si mesma, mas no sentido de evolução mesmo, sabe? De você conhecer coisas novas e ter a capacidade também de agregar com as outras pessoas nessa questão de colaboração também, que foi o item anterior, né? Correndo o risco de ficar chato, mas de novo a história da sequência, olha lá, empatia, depois você comunica, aí você colabora, que é a sexta, colaboração, e na 7 esse crescimento conjunto, né? O ground mindset, acreditar no potencial do outro, você colabora e você incentiva, você acredita no potencial seu, dele e do grupo. Esse é o crescimento, né? É aí que as coisas que 1 mais 1 não é mais 2, né? 1 mais 1 vira 10, 12, isso é o limite, né? Aí tem um ganho extraordinário, né? Que acho que a vida ensina a gente. É melhor você ter um grupo em colaboração do que uma estrelinha. Então, uma estrelinha na sua empresa, ou no seu negócio, ou no futebol, é uma estrelinha. Agora, se você criar colaboração, você vai ter vários, e 1 mais 1 é mais do que 2. Né? Então, economicamente falando, isto é vantagem. É muito vantajoso. Quando a gente fala em empatia, da empatia para frente, realmente é uma atitude já para com os outros. Nós vivemos até pouco tempo atrás um incentivo à competição. E o contrário da colaboração é a competição pura. Então, quando a gente fomenta a competição, um quer ser melhor que o outro, um quer ser maior que o outro, e um continua sendo um e o outro continua sendo o outro, que é um também, na sua altura. Quando você cria a colaboração, é bem provável que você vai fazer um time, e um time de vencedor. Por isso que é uma coisa muito inteligente você fomentar esse tipo de coisa. Não fomentar a competição, mas fomentar a colaboração. Começando pela empatia, pelo conhecimento e pela colaboração. Tem muitas vantagens nisso. Sim, muito legal. E aí vai o papel do líder, né, Robson? Sim. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isso lá atrás, que ele faz o time de habilidades complementares, né? Que às vezes esse estrelinha é o cara talvez muito bom para fazer uma nova ideia, mas ele não consegue transformar aquilo em produto, ele não consegue desdobrar. Aí tem um cara que desdobra muito bem uma ideia e tem um outro que implementa muito bem a ideia, e daí você tem o final do processo acontecendo. Se você não fizer isso e você criar competições internas, um não vai desenvolver a ideia do outro, não vai querer servir de, como é que a gente fala no teatro, né? Servir de escada para o outro, né? Você sabe e isso é terrível. Que a gente, às vezes, deixa a técnica levar a gente muito longe e a gente deixa de refletir sobre coisas fundamentais, né? O Robson falando aí sobre a questão da colaboração, enfim. Eu pensei muito também quando a gente pensa nas divisões do trabalho, quando a gente faz, sei lá, uma descrição de cargo, quando a gente pensa na organização, numa empresa organizada em diferentes trabalhos que em colaboração eles chegam a um resultado final. Tem muito disso, né? Você precisa pensar que tudo isso é uma orquestra que precisa funcionar, e eu preciso, dentro do meu trabalho, confiar que o fulano vai fazer o trabalho dele e que isso vai dar sequência, e alguém atrás precisa orquestrar tudo isso para que funcione. Então, a gente se perde muito na técnica, mas tudo isso aí está atrelado, né? Algo que tão presente no dia a dia do RH, né? Esse ponto é fantástico. Os esportes coletivos, quando você tem uma criança, eu imagino, e é uma coisa que
Agora não tá podendo de novo, né? Mas botar a criança para fazer um esporte coletivo é bem interessante sobre esse aspecto, porque isso é na prática. Isso aqui não é um negócio que você fala, filho, senta aí que eu vou te ensinar agora mentalidade de crescimento. Vamos lá. Anota aí. Cara, você esquece. Bota esse moleque para fazer um futebol, um vôlei, sei lá, cara, alguma coisa que ele vai precisar do outro, ele não é sozinho, não vai. Você sabe que nesse aspecto do futebol, o Barcelona tomou 8-2 aí, né? Do Bayern. E o Messi falou, quero sair do time, não quero mais carregar esse time nas costas. E tá uma briga. Você vê que isso a gente pode ir perdendo no meio do caminho, porque o Messi já carregou o Barcelona. Talvez ele acreditou mais nos caras que estavam do lado dele e falou assim, não, vem, vai, eu vou carregar. Só que hoje, você vê, o cara já falou assim, pá, eu não tô disposto mais a acreditar nos caras, quero trocar de time. Então, esse tal de mentalidade de crescimento, valeu. Talvez quando eu tinha meu pique de 25 anos, eu topava. Mas olha que legal, porque a vida é um conjunto que às vezes tem coisas que a gente pode deixar de lado e falar assim, cara, quer saber? Isso aqui tá me dando dor de cabeça. Tá me exigindo muito esforço. Entender que o outro vai chegar lá. Mas eu vou tocar pra aquele cara, eu acho que ele não vai conseguir chegar e devolver aquela bola do jeito que eu preciso. Então, eu não sei se vocês percebem isso, mas muito disso aqui... A gente às vezes coloca em prática, exercita, mas tem horas que a gente guarda no bolso e fala, quer saber? Deixa pra lá. E isso esse é um conjunto que tem que funcionar muito bem e exige demais. Mas eu já vi gente colocar no bolso, esse exemplo do Barcelona, acho que foi um caso assim, bem nessa linha. Pensamento crítico. 8º. Avaliação de informações, argumentos, para apoiar em conclusões fundamentadas, para desenvolver soluções inovadoras. Cara. Nunca foi tão atual, né? Hã? Nunca foi tão atual, né? No mundo da fake news. Exatamente. Se você não tiver você pensamento aceita qualquer crítico, bobagem. Isso. E porque hoje a informação que não falta. Aliás, tem até demais, né? Demais da conta, como diria o interior aqui, né? Demais da conta. Cara, você mandou um bom... A gente falou disso no episódio 1, né? Que e conseguir formular um pensamento, né? Você ter uma ideia e levar as outras pessoas a entenderem aquilo. Fala pra molecada fazer uma redação. Não faz. Faz uma redação aí. Escreve sobre tal coisa. Cara, o cara não consegue formular um pensamento. Isso, a faculdade ajuda nisso, né, Ricardo? A gente fala... Pega o teu diploma e guarda, porque toda aquela parte de hard skills lá, toda aquela coisa de conhecimento não vai valer mesmo no final do curso. Mas a faculdade te ensina, ela deveria, eu vou dizer que deve, porque já foi. Ela deveria te ensinar a ter esse pensamento crítico, e aí pode ter a tecnologia que for, você consegue interagir e levar as pessoas, né? Mas tá raro esse negócio. E a gente só tem pensamento crítico, só exercita esse músculo aí do corpo quando a gente entra em conflito, né? Quando você em contato com as pessoas, você troca ideia e quando você vê o diferente, você não fala assim, sai daqui, vou bloquear você. Não, você vai lá, mas por que você pensa assim? E aí você vai aprendendo a pensar com uma inteligência, assim, do tipo, eu vou ouvir os dois lados. A maioria da gente ouve muito disso, né? Mas do tipo, por que ele pensa assim? Será que o errado é ele ou sou eu? Ou eu não quero mais e sai daqui, eu não quero mais te ver, Unfollow, né? Clica lá e fala, vou descurtir. O sujeito pensa diferente, eu não tô nem aí, né? Aí é o problema dos algoritmos que nos sugerem só coisas que nós gostamos e que tem a ver com a gente. E por que ele não sugere pra assistir um documentário que tá contra o teu posicionamento político? Você fala, não quero ouvir, eu quero que esses caras morram, esses caras são o tumor. Cara... Deixa eu sair do grupo aqui. Voltamos ao primeiro ponto lá atrás, hein? Exato. Voltamos à resiliência. É o cara que não suporta o contraditório. Sim. E aí, ele não tem resiliência para suportar uma ideia que não combina com a dele. Ele não consegue discutir. Tolerância, né? Isso e a gente tá falando sobre a criança que faz birra, né? Por qualquer coisa que não seja aquilo que ela quer. Sim. E o ambiente bom pra ter discórdia, e quando tem discórdia vai bem, discórdia no sentido assim da gente pensar diferente, né? É um ambiente empresarial, porque às vezes você coloca uma ideia e o cara fala, não, acho que não é por aqui, vamos tentar mas eu não concordo, mas vamos experimentar. Quando a gente tem esses pensamentos diferentes, eles nos ajudam, né? Cara, mas deixa eu entrar nessa, porque não, é tudo. Eu acho o seguinte, quando o líder tá no grupo, isso pode simplesmente destruir qualquer possibilidade,
sabe, de uma alternativa, um pensamento diferente. Bom, vamos brincar da seguinte forma. Você vem com uma ideia e eu falo, não, mas isso, cara, já desmotivou, matou. Daí a Fer ouviu, falar, não, nem vou sugerir aquela outra coisa. Exato. E aí morreu. Então depende muito do posicionamento da liderança, se ele fomenta ou não as coisas novas, as ideias diferenciadas, que é diferente do que ele está fazendo ou que está habituado a fazer, porque nem tudo que deu certo até agora vai continuar dando certo. Então é um posicionamento também inteligente você rever se aquilo que você está fazendo ainda é válido. Gestão agora, da aprendizagem, aí você já toca no último ponto, cara. É o tempo todo fazendo essa revisão, cara. É verdade. E revisão, como o Ricardo falou, o cara tem que abrir mão da caneta, porque, sabe, abrir mão do poder para abraçar um negócio muito maior. Mas isso requer coragem, não é? Coragem de você fomentar um time que vai ser criativo, vai trazer ideias, vai abrir mão e vai desconstruir o que você mesmo construiu. Eu confesso assim que eu fico chateado às vezes de desconstruir um negócio que eu fiz, mas eu não tenho muita alternativa não. Ou desconstrói ou ele não vai passar para a próxima, sei lá, próximo ano isso não vai funcionar mais. Então você tem que abrir mão, mas a gente teima. A gente teima em manter aquele jeito que nós construímos em algum momento. Né? Mas é uma atitude, ontem é uma você coisa expôs que tem que fazer. Falou ontem, né, é atemporal. Você tá ouvindo isso aqui agora, eu não sei quando, mas o Robson expôs pra gente um projeto em que a carreira esteve envolvido, né? Mas um aspecto muito desse, né? É algo criado que já tem o pensamento ali do presidente dentro daquela questão. O cara fala, não quero mudar, eu também não quero abrir mão do meu lucro. Então, existem tantos aspectos, você fala assim, caramba, cara... ou você faz isso, ou esse crescimento que você deseja não vai acontecer com essa velocidade. Não vai acontecer efetivamente. Você não vai ver essa régua subir, porque não tem gente inspirada querendo isso, cara, né? Então, isso é fundamental. O Emerson, na minha experiência de ver isso acontecer na minha carreira, muitas vezes eu cheguei à conclusão que esse é o líder que ele não quer um projeto, ele quer um álibi. Ele só quer um álibi para fazer aquilo que ele já queria fazer desde o começo, mas aí ele contrata uma consultoria e vai contratar aquela que vai dar o álibi, vai falar o que ele quer escutar. E ele paga até mais caro por isso, mas ele não muda a posição dele. Sim. Aprendi isso quando eu caí na carreira. Sim, é verdade. Não pela carreira, deixa eu explicar já. Isso. Explica melhor isso aí. Mas o Robson... Fiquei até sem respirar aqui Robson falou assim, Emerson, consultoria confiança, né? Tem um gatilho. Foi um prazer conhecê-lo, viu, Emerson? Foi muito bom. Foi bom trabalhar. Abriu uma vaga aqui. Fernanda, vamos falar mais sobre a sua inteligência emocional. Não, eu quero fazer um comentário que o ponto da... Agora no seu novo cargo? No meu novo cargo de gerente de... Obrigada, pessoal, o Robson falou, tá gravado, Robson? Total. Já era, nem já. precisa gravar. Bom, o ponto da comunicação e da gestão de aprendizagem, você quer ver quando o RH se depara com isso e é uma pedra no caminho, assim, você fala, putz, correndo o risco de perder investimento em dinheiro, investimento em recurso, né? É quando a gente precisa comunicar um plano de carreira, por exemplo. Nossa, quando você precisa lidar, fomentar, né, a comunicar uma ideia, um posicionamento, dizer assim, ó, a gente pensou num negócio legal para você, você precisa cuidar da sua aprendizagem, gerir o seu conhecimento, planejar o seu futuro, né, o que você vai estudar, o que você não vai, e tá aqui o caminho, agora você é responsável por isso e tal. Quando se depara com isso, que a gente vê quão essas habilidades foram perdidas ao longo do tempo, né? Assim, tanto do lado do colaborador que olha para aquilo e fala assim, mas, viu? Eu tenho que ir atrás, mas a empresa... Você achei que você ia me dar, pô. Eu trabalho aqui, né? Só entro aqui... Na firma. Sento no... Eu achei que a empatia você ia me dar, que agora faz 30 anos que eu tenho aqui, nunca... Agora eu achei que você ia... Eu sento aqui no vagão aqui, né? E o trem vai embora. E não, né? Não. Aí você se depara com o quê? Um cara que tem uma dificuldade de gestão de aprendizado, que tem uma dificuldade de colaboração, de comunicação, de flexibilidade. Então, todos esses pontos aí, a gente vê depois numa etapa importantíssima, né? No plano de começo de carreira, que você pode, se isso não for bem amarrado lá no final, e por isso que eu fiz aquela provocação no comecinho lá, perguntando assim, e aí, qual é a parcela de culpa, de responsabilidade da empresa, né? Porque chega num momento desse, parece que o colaborador joga a conta lá e fala assim, ó,
Não, dá um negócio pronto pra mim aqui, e aí o RH precisa lidar com isso, né? Então tudo aquilo que veio falindo nas outras instituições cai no colo do RH e fala assim, cara, se vira agora aí, comunica. Olha... E até fazendo... desculpa, Emer, rapidinho. Costurando também esses dois itens de pensamento crítico e essa questão do gerenciamento do aprendizado, primeiro que na questão do pensamento crítico a gente tem que parar, né? A gente tem que parar de ser cabeça dura, né? A gente não pode ser cabeça dura nessa questão do critical thinking e fazendo um paralelo aí com a questão do futebol, é deixar de ser torcedor para temas que a gente está torcendo para aquilo, independente se está ganhando ou se está perdendo, né? Que é a questão de, poxa, defendo a minha própria bandeira, independente se está dando certo ou errado, mas é porque aquilo é o certo para mim, mesmo que não esteja funcionando. Então, aí já deixo também uma dica de livro, que é Good Economics for Hard Times, da Starduflo. Olha o inglês do cara, rapaz. Gosto desse inglês, hein? Nossa, miserável. Fala de novo aí que eu até perdi. Muita emoção. Coloca na descrição do vídeo. Todo mundo ficou em silêncio. Não, brincadeira. Mas o que acontece? Ela coloca justamente isso, cara, porque eu tô errado, mas eu sou um torcedor, mesmo que aquilo esteja errado, que seja comprovado através de pesquisa e cientificamente, você acaba defendendo aquilo mesmo estando errado. Então, assim, para você ter um pensamento crítico, você precisa conhecer os dois lados da moeda, né? Não é ler um headline na principal página aqui de notícias e ter uma conclusão sobre aquilo já, sem nem mesmo conhecer todos os lados da história. Então, a partir do momento que a gente consegue deixar de ser cabeça dura nesse sentido, eu acho que é um dos pontos que a gente tem muito a evoluir, muito a desenvolver, e a ensinar a criançada a desenvolver essa questão do pensamento crítico, aí sim você vai saber onde estão seus pontos fracos, o que você precisa melhorar no termos de gestão do conhecimento, para você fortalecer ainda mais os pontos que você precisa ler, os pontos que você precisa entender, buscar na história, não esquecer a questão da história, de tudo que já passamos e de tudo que já aprendemos. Então eu acho que esse ponto do pensamento crítico ele é extremamente importante, ele é doloroso, porque ele vai mexer com suas convicções, com suas crenças. Então é um ponto que eu acho que a gente precisa desenvolver, a gente precisa falar muito mais, né, e estimular muitas crianças nesse sentido. Sim. Estragaram o pensamento crítico do Zequinha lá no Castelo Rá-Tim-Bum, né, que ficava, por quê? Por quê? Porque sim, Zequinha, para de perguntar, rapaz. Aí o Tais vinha lá e respondia pra ele, é o Marcelo Tais aí fazendo... Olha, mas eu queria dar a chave final aqui, pois é o seguinte, a gente falou assim, as competências que você deve ensinar aos seus filhos, né, netos, as pessoas que trabalham com você, que te seguem, teus seguidores, olha o jeito de falar, teus seguidores. Mas como é que a gente dá algo que a gente não tem? Não tem como, né? A gente só pode dar daquilo que a gente tem. Como é que eu quero falar de autorregulação se eu não sei fazer isso? Como é que eu quero falar de empatia? Então o desafio tá pra gente agora, né? Você quer ensinar, você tem que ser um eterno aprendiz. Você tem que estar disposto ao tempo todo estar refinando, renovando o teu entendimento, né? Por gentileza, Ricardo, dá o puxão de orelha aí. Final. Não tem puxão de orelha. A mensagem de carinho. Você tem que falar positivo. Puxão de orelha, Nesse puxão de orelha aí, o máximo que eu posso fazer é entrar com a orelha. Porque aprendi muito hoje aí, foi muito legal. Eu acho que aprender a aprender, eu acho que é o fecho, né? Uhum. Tudo que você está falando, todo dia a gente vai ter que aprender a aprender. E essas últimas mudanças na vida de todos nós aí, deu um monte de lição de casa. Um monte de coisa que a gente tem que aprender, um monte de coisa que a gente tem que desembrulhar e aprender. E faz parte, é isso aí. Legal. Sejamos flexíveis e vamos em frente, que atrás vem gente. É isso aí, é isso aí. Com certeza, legal. Papo muito bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Esse é o segundo episódio dessa minissérie Futuro do Trabalho. A gente vai falar muito mais sobre isso. Profissional de remuneração, profissional de RH, profissional da área que for, precisa entender, porque isso aqui não é um negócio só de RH, não. Isso aqui é de qualquer um. O ser humano na Terra, se ele quer ser importante no sentido das pessoas portarem o que ele tem a oferecer,
se ele quer transformar, se ele quer inovar, não tem como fugir se não passar por cada um desses aspectos. Não é fácil, mas é algo que a gente pode conseguir com certeza. Muito obrigado você que nos ouviu. Segue lá, vai lá pro YouTube se você tiver em qualquer plataforma de streaming agora. Todas essas indicações, o material inclusive da Comissão Europeia que nós estamos utilizando aqui, o link para esse episódio de hoje está lá também no YouTube. Você consegue fazer um download e curtir muito a leitura e aproveitar muito do que a gente não pôde falar, inclusive, tá certo? Muito obrigado, Fer. Obrigada aí. Obrigada, Robson, pela promoção. Não esqueci, Nada, não. Fer. E eu queria agradecer aí a oportunidade que eu tive de mas foi bom. Foi O Emerson agora vai disparar uns currículos. Boa sorte. O currículo é do passado. A gente chega agora e faz contato com quem tá perto e vai buscar outro desafio. Aqui não. Vem. Até Boa mais, sorte. hein? Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até lá. Tchau.